Olá, eu me chamo Giovana, sou aluna da Licenciatura em Química do Instituto Federal do Espírito Santo, campus Vila Velha. E nessa videoaula eu irei explicar um pouco sobre o método de Voliar, que é um tipo de volumetria de precipitação. Antes de falar sobre o método, vamos relembrar um pouco sobre o que seria a volumetria de precipitação. Bom, a volumetria de precipitação ou a titulação de precipitação é uma análise que se baseia na formação de compostos pouco solúveis, de precipitados. Então, como a gente tem a formação de precipitados, essa volumetria está diretamente ligada ao produto de solubilidade. Para que nós consigamos realizar esse tipo de volumetria, é necessário que o valor do kPs do precipitado a ser formado seja baixo, para que ele não se solubilize na nossa amostra, acarretando erros na nossa análise, Já que quando nós solubilizamos um sólido em água, irá ser formado seus respectivos íons, como no caso do NaCl. O NaCl em água ele irá formar o Na+, e o Cl-, pois ele possui um alto kPs. Então é interessante que os produtos de solubilidade para a realização desse tipo de volumetria sejam baixos. E nessa titulação de precipitação, nessa volumetria de precipitação, a formação desses precipitados ela irá ocorrer a partir do momento que eu adiciono um reagente na minha amostra, Aqui nesse exemplo, nós vemos uma foto retirada da internet, onde ocorre a adição de um determinado reagente, e quando esse reagente entra em contato com uma solução também desconhecida, ocorre a formação de um precipitado que vocês podem observar pela cor amarelada aqui na solução, E é interessante porque nesse tipo de volumetria, nesse tipo de titulação, o ponto final da titulação ele será indicado não por uma mudança de cor na solução, como na volumetria de neutralização, por exemplo, mas será indicada por uma mudança de cor no precipitado, o que é bonito de se ver e é uma prática bem interessante de ser analisada, por este fato. Bom, o método de Voliar é um tipo de análise de volumetria de precipitação que se baseia numa retrotitulação e argentométrico, é um método argentométrico também. Para quem não lembra, o método argentométrico ele é um método que nós utilizamos a GNO3 para determinação de íons cloreto em uma determinada amostra. E uma retrotitulação é quando a gente faz uma titulação não diretamente na nossa amostra, mas num excesso de reagente que foi adicionado a esta anteriormente. E como nesse caso nós temos um método argentométrico, esse reagente ele será uma solução padrão de nitrato de prata. Então, digamos que eu tenho um Erlenmeyer contendo uma amostra desconhecida que eu sei que tem cloreto e eu quero determinar essa quantidade de cloreto nessa amostra. Para realizar o método de Voliar, eu adicionaria então, um excesso de nitrato de prata nessa minha amostra. E esse excesso de nitrato de prata eu titularia com o íons tiocianato, utilizando como indicador o íons ferro. Bom, então vamos ao procedimento, Como é realizado esse procedimento de fato. O procedimento para esse tipo de análise, ele é feito, como eu disse, baseado numa retrotitulação. Então, inicialmente, nós iremos adicionar um excesso do meu AgNO3 padrão, que eles têm que estar padronizado, de concentração conhecida, e o volume também tem que ser conhecido, porque senão nós não iremos conseguir calcular a concentração de cloreto ao final da análise. Esse AgNO3 adicionado, ele irá reagir com o meu Cl-, que neste caso será o meu reagente limitante, E a partir desse reagente limitante serão formados, então, o precipitado HCl, o cloreto de prata. Esse precipitado ele irá se depositar no fundo do nosso becker, no caso dessa imagem, mas no caso poderia ser um Erlenmeyer também, e a solução aquosa será formada por Ag+, e NO3- em excesso. E esse excesso de Ag+, ele será separado do nosso precipitado. No caso de análises mais usuais, realizadas em laboratórios de escolas, de instituições, até mesmo de escolas básicas, é utilizado para uma filtração para fazer essa separação. Mas nós iremos ver mais para frente que existe outra forma de ser realizada essa separação também. Mas, por enquanto, vamos nos manter neste método, onde ocorre a separação por filtração. Então, o meu precipitado ele seria filtrado e na minha solução contida no Erlenmeyer eu teria um excesso do meu Ag+. Como visto aqui nessa imagem, onde nós temos uma mistura heterogênea,
sendo filtrada por um Erlenmeyer a partir de um papel de filtro utilizando funil e bastão de vidro, né, para que esse precipitado ele seja filtrado de maneira correta. Após essa filtração, né, aqui no meu Erlenmeyer estará contida apenas uma solução de Ag+ em excesso e eu irei titular essa solução utilizando uma solução de íons tiocianato padrão também, ou seja, de concentração conhecida, né? E como indicador, eu irei utilizar uma solução de ferro 3. Lembrando que esse meio eles tem que estar acidificado e no próximo slide eu irei explicar o porquê disso. Então a gente tem aqui nesse método 3 reações ocorrendo. A reação inicial ela é em relação à formação do cloreto de prata, né? Quando eu adiciono Ag+ em excesso e ele entra em contato com todo o cloreto presente na minha amostra. A partir disso, esse Ag+ em excesso que eu adicionei, eu irei titulá-lo com o íon de tiocianato, formando outro precipitado, que é esse precipitado do AgSCN, né? Que é um precipitado branco, assim como o AgCl. E a partir do momento que toda a minha prata ela é consumida, né, porque nesse caso o meu reagente limitante seria o cloro, mas nesse eu tenho como reagente limitante a prata. A partir do momento que toda a minha prata é consumida, eu só terei presente na minha solução os íons 3+, vindos do indicador, e o tiocianato. E os dois, quando entram em contato, irão formar um precipitado vermelho tijolo, que irá indicar o ponto final da minha titulação. E como eu disse, o meio eles tem que estar acidificado, porque quando o meio ele está com pH acima de 9, se tiver sais de amônios presentes na minha amostra ou em qualquer tipo de reagente que eu utilizei, né, por meio de contaminação, irá ocorrer a formação de um complexo do sal amônio com o íon prata. E esse complexo ele irá atrapalhar na nossa quantificação de cloreto ao final, visto que a prata que estaria contida em solução para reagir com o tiocianato, ela vai estar complexada com o meu sal amônio, o que irá acarretar erros na minha titulação. Por isso é necessário fazer a acidificação do meio, e essa acidificação no método de Voliar ela é realizada utilizando o ácido nítrico. Bom, a gente tem esse método mais usual que está presente em livros como o Bacam, por exemplo, mas também temos uma norma técnica que é a E29118, que ela irá dizer como deve ocorrer esse procedimento, assim como deve ser a padronização e a determinação do branco. A padronização dos reagentes ela se faz muito importante, principalmente porque aqui nós estamos falando de uma análise quantitativa, né? Nas análises quantitativas é necessário que nós tenhamos confiabilidade nos dados, né? Nas concentrações dos nossos reagentes, pois essas concentrações serão utilizadas para calcular a quantidade de amostra, né, de haleto presente na minha amostra, que é o que eu quero determinar. Então é importante a realização dessa padronização seguindo essa norma técnica. A determinação do branco ela também se faz importante por conta de possíveis contaminações nos meus reagentes e inclusive nas minhas vidrarias. O branco ele vai ser uma solução contendo tudo que eu adicionei na minha amostra e menos a amostra. Ele será descontado, né, a partir da determinação desse branco, da titulação desse branco, o valor que foi encontrado nele deve ser descontado do valor que eu encontrei na minha amostra. Assim eu terei mais confiabilidade nos meus dados, pois eu terei certeza que esse valor que eu achei para o meu branco, ele advém de contaminações, né? E o procedimento utilizado por essa norma técnica, disposto nessa norma técnica, ele é bem parecido com o que eu acabei de falar para vocês. Ele só tem algumas diferenças e nós vamos visualizar essas diferenças agora. Bom, da mesma forma que no procedimento anterior, a solução de cloreto ela é transferida por um Erlenmeyer de forma quantitativa e no caso dessa norma técnica ele prevê a adição de uma solução de NaCl padronizada para conferir, né, se esse método ele seria eficaz, juntamente com 10 ml do ácido nítrico, como eu disse, para evitar a formação de complexos de prata com sais de amônio, né? Após essa adição do ácido nítrico, é realizada no mesmo Erlenmeyer a adição de 20 ml do AgNO3. Essa adição irá fazer com que forme-se, né, o precipitado AgCl e que o Ag+ ele continue em excesso na minha solução.
Após essa adição, diferente do outro método, né, no mesmo LMAE eu irei adicionar o nitrobenzeno. O nitrobenzeno, galera, ele vai servir como uma separação de fases, ele vai separar o meu precipitado da minha solução contendo a G+ em excesso, fazendo com que não seja necessário realizar uma filtração. A adição de nitrobenzeno na amostra, ela se faz muito interessante quando nós estamos falando sobre análises quantitativas, onde nós precisamos ter um resultado de alta confiabilidade, né, de alta precisão, pois com a filtração ocorre muita perda da amostra, né, pode ocorrer muitas perdas, assim como contaminação, visto que eu irei estar transferindo a minha amostra de um LMAE para o outro, utilizando funil, bastão de vidro, papel de filtro, e isso pode acarretar em contaminações e em perda da minha amostra. Então, a adição de nitrobenzeno ela se faz muito interessante nesse caso, pois nós adicionamos ele no mesmo LMAE, fazendo com que não ocorra nenhum tipo de perda, né? E após a adição desse nitrobenzeno é adicionado, então, o nosso indicador de íons ferro 3+. E nesse mesmo LMAE é realizada então a titulação com tiocianato, e essa titulação ela será indicada pelo aparecimento de uma cor vermelho tijolo. Como eu disse no início, na volumetria de precipitação não é a solução que muda de cor, mas sim o precipitado que é formado. Se um dia alguém tiver a oportunidade de realizar essa prática, é interessante colocar esse LMAE contra a luz e vocês irão observar que o precipitado, na verdade, ele estará suspenso em solução e que após um tempo de repouso você conseguirá ver, né, que esse precipitado depositado como uma camada vermelha no fundo. Aqui também é interessante que nós observamos essa camada branca, né, ao fundo, que indica a formação do precipitado do cloreto de prata, né, que não foi separado por filtração, e também do AgSCN, né, que foi o precipitado formado inicialmente com a nossa titulação. Bom, mas como é realizado os cálculos, né, para essa titulação, já que é uma retrotitulação? Da mesma forma que a titulação ela é realizada de forma inversa, é necessário também que a gente pense nos cálculos de forma inversa, né? Aqui, então, nós iremos pensar na última reação que ocorreu envolvendo a prata, que foi a reação com o tiocianato. Aqui nós temos que o número de mols de prata que reagiu com o número será igual ao número de mols de tiocianato contido na minha solução, já que ele se formou já que ele foi usado para formar totalmente, né, o meu precipitado. Dessa forma, calculando o número de mols de tiocianato utilizado a partir da concentração e do volume, né, o volume gasto na titulação e a concentração conhecida, eu acho o meu número de mols de tiocianato, que será igual então ao número de mols de prata em excesso, já que a titulação com os íons de tiocianato ela ocorre com a prata em excesso, né, e não com a prata adicionada no início. E a partir da quantidade, e como eu sei também a quantidade de pratas que eu adicionei lá no início na minha solução e também sei a concentração dessa prata, já que eu estou falando de uma solução padrão, eu consigo calcular o número de mols total de prata que foi utilizado no meu procedimento, que foi colocado no meu LMAE lá no início, quando eu adicionei o excesso na minha amostra contendo os íons cloreto. Sabendo esse número total de pratas e sabendo o número de pratas, né, que reagiu com o tiocianato, eu vou ter então o número de mols de cloreto através dessa relação, onde o número total de prata ele será igual à somatória do número total de mols de prata que reagiu com o cianeto e o número total de mols de prata que reagiu com o cloreto, visto que ambas as reações ocorrem de 1 para 1, né, em proporção 1 para 1. E a partir desse número de mols, né, sabendo a quantidade de cloreto que eu adicionei no início da minha análise, de amostra que eu adicionei no início da minha análise, eu consigo calcular a concentração de cloreto na minha amostra. Agora vamos dar um breve exemplo de aplicação desse método, um exemplo que eu realizei durante o meu curso técnico em Química, que eu realizei também pelo IFES Vila Velha, foi a utilização desse método para determinar cloretos na água do mar, na Praia do Morro, em Guarapari, Espírito Santo, cidade próxima à do IFES Vila Velha. Nessa titulação eu gastei esses volumes, né, e a partir da média desses volumes eu consegui calcular o número de mols de tiocianato que eu tinha utilizado na minha titulação.
E a partir daquela relação que eu mostrei anteriormente, eu consigo calcular o número de mols de prata em excesso e assim calcular o número de mols de cloreto em excesso. Como nessa análise eu tinha realizado várias diluições na minha amostra de cloreto, né, baseado na concentração teórica prevista para cloreto na água do mar, eu, considerando esses volumes, essas diluições, eu consigo encontrar então a concentração em grama por litro e também em mol por litro de cloreto na minha água do mar. Essa análise ela foi realizada também pelo método de Fajans e para o método de Mohr, e foi realizada ao final uma comparação dos três métodos, né? E nós percebemos com o tratamento dos dados estatísticos através da metrologia química, né, que não existe diferença entre esses três métodos, ou seja, os três métodos são aplicáveis para análise de cloreto na água do mar. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer que vocês tenham visto até aqui. Qualquer dúvida, só perguntar. Um beijo e obrigada!